Olá, seja muito bem recebido por aqui. Essa nossa aula desmistificando os caminhos para as redes sociais na advocacia em holding e proteção. Simone, por que que tu tá com uma lupa? Olha só, é uma lupa de verdade. Porque a gente vai hoje aprender o passo a passo para quem quer começar nesse lugar ou para quem já está nesse lugar e ainda se sente um pouquinho inseguro, tá bem? Vem comigo, eu sou Simone Tassinari Cardoso e tenho ensinado advogados e advogadas a serem especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Bora para a aula! Essa nossa aula de hoje é uma aula sobre posicionamento nas redes sociais, desmistificando as redes sociais e conseguindo aí maiores resultados com holding e proteção nessas redes sociais. Eu sou Simone Tassinari Cardoso e ensino advogados a serem especialistas em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Para quem que não é essa aula, já vou deixar de cara aqui para quem que não é. Para quem não quer pelo menos ingressar nas redes sociais, para quem não quer ter resultados de clientes melhores, para quem não está disposto a fazer alguma mudança no seu pensamento e também não é, gente, para gente preguiçosa, tá? Essa aula aqui é para gente que tá com alguma vontade de fazer do seu jeito, ainda que seja nos seus passinhos de bebê, que nem a gente diz. Dito isso, galera, bora começar, bora olhar. E antes de eu começar com o conteúdo, eu quero dizer para vocês que eu mesma passei por 3 estágios desse negócio das redes sociais, tá? O primeiro estágio que eu passei, gente, foi o estágio da vergonha. Eu não sei se tem mais alguém aí que tá passando por esse estágio da vergonha, que é um estágio, assim, desesperador, que a gente até quer, mas a vergonha pega ali, assim, é um estágio, tipo, um estágio de muito embaraço. E aí essa vergonha, ela tem muito a ver com o que o coleguinha do lado, o que o colega advogado vai dizer e como que vai ficar a nossa reputação nesse lugar. Então, eu conto para vocês que eu mesma passei por essa coisa da vergonha. Depois de ter passado pela coisa da vergonha, então que eu subi um degrau, passei um degrau, eu passei o segundo degrau, gente, que é o degrau da insegurança. Que degrau que foi esse? Eu comecei a fazer vários cursos e tentar estudar isso de um melhor jeito possível e ver como é que eu me sentia confortável, mas tudo que eu fazia eu achava ruim. O que é esse degrau da insegurança? Eu fazia um vídeo, gente, não pensem vocês que eu pego, faço o vídeo, tá tudo bonito, entendeu? Eu tô aqui no estúdio, a Paty aqui do estúdio, ela gravou pra gente uma mini aula sobre como usar o próprio celular para fazer essas gravações. E aí, com ela falando, gente, parece tão simples, parece tão fácil, só que aí quando tu vai botar o bendito do celular ali para poder te gravar, é um Deus nos acuda de insegurança, assim, é uma coisa que vai pegando e aí vai dando um receio e aí tu faz e aí vem aquele julgamento e tá ruim e não era isso e enfim. Aí depois do degrau da insegurança que eu cheguei à conclusão que a dona Leonir, que é a minha mãe, ela tá certa, a minha mãe diz assim, filha, só existem 2 tipos de pessoas, as pessoas que fazem e as pessoas que falam. E tu tem que escolher que tipo de pessoa que tu quer ser. Só isso. Aí quando eu passei esse degrau de ser a pessoa que faz e ser a pessoa que parou de falar, porque eu também tinha um certo julgamento com relação às pessoas, né? Aí eu entrei no terceiro degrau, gente, que é o degrau da dificuldade de manter, que é o degrau de uma certa disciplina, sabe? Porque aí eu entrei numas de que eu queria fazer muito. Aí eu disse, não, eu vou começar agora, eu vou fazer tudo, eu vou me organizar, vai dar tudo certo. E aí, quando eu fui olhar para esse fazer muito, não dava certo, entende? Porque não entrava na rotina, aí uns dias eu fazia, outros dias eu não fazia. E tendo passado nesses 3 degraus, eu queria que vocês olhassem para vocês, tivessem na frente de vocês aí alguma coisa para anotar e pudessem anotar onde é que vocês estão nesse degrau. Estou ainda no degrau da vergonha, do embaraço, negando que isso seja uma coisa importante. Estou no degrau do constrangimento
de já estar fazendo alguma coisa, mas talvez estar inseguro de saber se é a melhor coisa, ou eu tô no degrau de já tô fazendo, mas eu ainda encontro dificuldades. Porque para cada um desses degraus, a gente vai ter um remédio diferente, tá? E é isso que eu quero ir com vocês aqui. Vamos olhar para esses 3 pilares. E aí eu vou pedir para a galera da técnica me ajudar aqui. Para esse primeiro degrau, gente, que é o degrau... Vocês estão enxergando a tela direitinho? Tá bom? Tá. Para esse primeiro degrau, que é o degrau da vergonha, que é o degrau inicial, eu vou chamar de degrau do primeiro passo, certo? O degrau do primeiro passo. O que importa para fazer esse começo? Para mim, o que importou e que eu acredito que vai importar a vocês? Primeira coisa a saber, desfazer um pensamento de que só gente picareta é que está nesse lugar. De que a internet é para picaretas ou pessoas desqualificadas. E por que eu acho que isso é importante de desfazer, gente? Porque eu enxerguei lá, há um tempo atrás, que tinha muita gente ruim. Muita gente ruim. Muita gente sem responsabilidade. Muita gente sem pensar no cliente. Muita gente que tecnicamente, efetivamente, não era tão boa assim. E essa gente ruim estava ocupando o espaço, que é o espaço dessa avenida movimentada chamada internet. E aí, do lado, tinha um monte de gente boa que, por vergonha, não estava usando esse espaço. Então, ficava assim, um monte de gente ruim fazendo coisa e vendendo barbaridades na internet. E como as pessoas que são boas não tinham a coragem necessária, não conseguiam ocupar esse espaço, entende? Ficavam ali lutando com as pessoas ruins. Então, assim, quem tá nesse lugar da vergonha precisa focar no pra quê. Para que a gente tá nas redes sociais? A gente tá na rede social, sim, para ter mais clientes, sim, para ter o cliente certo, mas mais do que isso, a gente tá na rede social para entregar conteúdo de valor para as pessoas, para efetivamente esclarecer e não deixar a internet ser povoada por gente ruim. Faz sentido para você superar essa parte inicial da vergonha por essa questão aí que é, ó, eu não posso deixar esse mercado ser tomado por gente ruim, eu consigo me colocar nesse lugar? Isso para vocês acaba sendo um estímulo, tipo assim, isso muda um pouco o jeito de pensar, tipo, cara, tá cheio de gente ruim, pior que eu, será que eu não posso me colocar nesse lugar? Sabe? Tô sempre cheio de gente pior que eu. Que eu perco fazendo isso? Aí, ok, tem gente que já tá no segundo passo, que já tá no outro lugar, que já venceu esse primeiro e que agora tá começando a fazer. E o que está começando a fazer? Está começando a fazer alguns posts, está começando a fazer alguma organização do escritório, está se colocando neste lugar. Essas pessoas aqui vão ter um benefício gigante nessa aula de hoje, gente. Vão ter um benefício imenso, porque a ideia é entregar para vocês, além de ideias de conteúdo, o como que a gente faz isso, como é que a gente conseguiu chegar neste nível de entrega de conteúdo. Aí vocês vão me dizer, ah, Simone, mas é diferente porque tu é uma professora diferenciada, é diferente porque tu já não sei o quê. Gente, se vocês olharem para o meu celular a quantidade de vídeos que eu deleto porque eu não gosto do resultado, vocês vão perceber que há uma objeção universal, que é uma objeção da exposição. E da onde que vem essa objeção universal da exposição? De um momento quando a gente morava lá nas cavernas, e que quando a gente entrava num lugar floresta, e que os olhos se dirigiam para nós, dava muito medo. Por quê? Eram olhos de animais, provavelmente, então essa sensação é uma sensação ancestral, é uma sensação que vem no nosso cérebro límbico, vem lá da amígdala, vem com a gente por um receio dessa exposição. Então, não é uma coisa de hoje,
é um negócio anterior, é um negócio ancestral, sabe? Então, juntas a gente vai conseguir passar essa segunda fase. E aí depois a gente tem o item número 3, que é para quem já está no terceiro passo. Como é que eu mantenho a regularidade? Como é que eu faço para começar isso e isso não ser um peso para mim? Como é que eu faço para isso aqui ser leve, ser bom, ser divertido, ser interessante, ser inteligente? Então é essa a ideia. Nesse lugar aqui, eu preciso saber se todo mundo se identificou, se tem alguma circunstância que eu não previ. Tá todo mundo identificado em alguma dessas etapas aqui? Ou tô com muita vergonha ainda, ou já comecei, ou ainda tô com dificuldade na constância? Porque eu vou dizer para vocês, eu não conheci ninguém que não tivesse essa dificuldade na constância depois que a gente começa. Então, é uma coisa que efetivamente é um desafio que a gente tem. Beleza. Agora, eu vou começar. Com relação ao primeiro passo, galera, eu vou dizer para vocês, se você não fizer, vai ter uma criança de 3 anos coreana ou oriental que vai estar fazendo melhor que a gente, certo? E se você não fizer, vai ter um brasileiro ou uma brasileira muito pior que tu e que vai pegar o teu cliente. E vai ter mesmo, gente, vai ter uma pessoa com menos responsabilidade, vai ter uma pessoa com menos comprometimento, vai ter uma pessoa mais mentirosa. Ai, Simone, mas olha o que tu tá dizendo, uma pessoa mais mentirosa. Não pensa, gente, que eu não sei, que tem uma vozinha interior lá que fica duvidando se você é mesmo essa pessoa ou se de repente você tá não, ai, será que eu tenho condições de estar aqui? Então, eu nunca vi um ser humano bom não se questionar isso. Sempre as pessoas malucas que eu vejo na minha vida, que têm certeza das coisas, que têm todas as certezas, elas não estão nem aí com esse questionamento. E as melhores pessoas que eu conheço, todas elas estão se questionando. Então, quem está no passo 1, galera, bora virar essa chave e pensar assim, nossa, se essa pessoa está aqui, por que eu não estou? O que eu estou esperando para ter esse resultado? Beleza. E o número 2? Bora lá conversar sobre o número 2. Então, bora lá conversar sobre pessoas que querem um jeito de fazer isso melhor, um jeito de fazer isso estratégico, um jeito de fazer isso que possa ser leve, que possa ser interessante. Vamos lá. Existem tipos de posts que a Clá depois vai conversar com vocês. Os posts que hoje mais fazem sentido, e isso não é só para o Instagram, isso é para todas as redes, são posts que ou são vídeos, então galerinha aí da técnica me ajuda, ou são fotografias, fotos e imagens, ou são textos. E a gente pode ter uma mescla desse tipo aqui. Algumas pessoas são muito boas de escrever, mas não são tão boas assim em falar. Tem mais vergonha de falar. Algumas pessoas gostam muito de tirar fotos em viagens, são boas fotógrafas, mas são ruins de escrever textos. E outras pessoas são maravilhosas em textos e maravilhosas em vídeos, mas quando vão fazer fotografia tem umas fotos que, meu Jesus do Senhor. Então assim, quando a gente olha para esses 3 modelos, a gente precisa olhar para o nosso papel que a gente está escrevendo e saber qual desses 3 modelos eu tenho mais habilidade. Qual desses 3 modelos eu sustento? Qual desses 3 modelos eu consigo fazer? Aí, gente, não tem certo nem errado. Mesmo que o assessor de marketing de vocês diga que você tem que fazer não sei quantos vídeos, do não sei o que, não faz. Ah, porque tem que escrever 68 conteúdos, não faz. Ah, porque tem que fazer não sei quantas fotos fazendo assim, faz assim, não faz. A gente precisa encontrar conforto.
E esse conforto é individual. Depois que eu identifiquei qual é o meu conforto individual, aí eu preciso saber como é que se faz isso. Eticamente, a OAB, gente, nos autoriza a fazer um marketing, que é o marketing de conteúdo. Simone, o que é o marketing de conteúdo? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a próxima página e quero que a galera me ajude. O marketing de conteúdo, ele é um marketing que você não faz uma venda direta, como se você fosse um vendedor de carro, mas é um marketing educativo. Ele tem por objetivo educar. Quem, Simone? Educar o seu público-alvo. Então, a Clá vai conversar com vocês logo em seguida, e a primeira coisa que tem que estar clara na cabeça é quem é o público-alvo. Ah, Simone, eu não sei quem é o público-alvo, eu tenho 200 pessoas no Instagram só, eu tenho só um perfil pessoal com 200 pessoas. Aí eu pergunto, em que lugar da vida de vocês conseguem reunir num auditório 200 pessoas para falar? Nenhum, gente. Na sala de aula que eu sou obrigada a ir, eu tenho 60 alunos. Numa sala de aula abarrotada, eu tenho 80 alunos. Então, quem tem 200 tem pelo menos 4 salas de aula para falar. E qual é o objetivo de uma rede social? O objetivo é o ser lembrado por. Como assim, Simone? Não entendi. Quando a gente se coloca lá na rede social com o objetivo de educar, a gente precisa ter na nossa cabeça quem é o nosso cliente ideal. E o cliente ideal, ele tem que estar mapeado no meu cérebro como se fosse uma pessoa da vida real. Então, o meu cliente ideal é a Dona Maria, ela tem cerca de 60 anos, ela é esposa de um empresário, ela tem um filho que tem deficiência, ela tem uma filha que mora fora, ela ainda dirige, está muito ativa, mas a mãe dela já está dando sinais de Alzheimer, o irmão dela teve um episódio de câncer muito severo. Simone, eu vou pensar tudo isso relacionado a essa Dona Maria? Sim. Por que eu vou pensar tudo isso? Porque quanto mais circunstâncias da vida da Dona Maria eu sou capaz de escrever, mais eu vou conseguir produzir um conteúdo que vai chamar a atenção da Dona Maria. Então, a primeira coisa, depois que eu já achei a minha zona de conforto, né? Então, assim, me identifiquei na escadinha para saber onde é que eu tô. Olhei para esses 3 tipos de conteúdos aqui e encontrei o meu conforto. Ai, ufa, não preciso ficar postando vídeo. Ai, ufa. Ai, gosto de escrever. Ai, ufa, tá resolvido para mim. Então, essa ideia de encontrar o conforto, de saber o jeito que você gosta de fazer, passa para o próximo passo. E o próximo passo é o cliente. Ah, mas como assim o cliente, Simone? Sim, esse é o primeiro C do marketing. Para quem estou falando? Ah, mas eu não tenho muitos clientes na minha rede social, Simone. Eu tenho mais pessoas da minha vida que estão ali. Eu não tenho gente cliente que vai chegar, nunca deu certo para mim no Instagram. A pirâmide do marketing ou o funil do marketing funciona da seguinte forma. Volta aqui para o coisinho, por favor, galera da técnica. Eu achava que eu ficava falando para várias pessoas que nunca me viram, não me conhecem, nem sabem quem eu sou. E aí eu me dei conta que a natureza do nosso serviço não é uma natureza que leva uma pessoa que nunca te viu a te contratar. A natureza do nosso serviço é de altíssima confiança.
E como eu tenho alta confiança, a pessoa precisa ter confiabilidade em mim para prosseguir. Então, eu achava que eu ia começar as postagens e aí uma pessoa que eu nunca vi na minha vida ia comprar de mim um planejamento sucessório. E aí eu comecei a ver que comigo acontecia uma coisa super diferente. Eu comecei a ver que as pessoas que estão aqui nessa pontinha, e quem são essas pessoas aqui? São as pessoas que sim, já me conhecem e que sim, sabem o que eu faço, o que eu entrego, sabem que eu trabalho com holding e proteção. E aí eu comecei a perceber que existia um grupo de pessoas aqui embaixo que eu, Simone, achava que sabia o que eu fazia, mas não tinha clareza sobre o que eu fazia. Sabia que eu era advogada de família, sabia que eu era advogada de sucessões, sabia que eu era advogada de empresarial, mas não sabia o tipo de problema que eu consigo resolver. Então, eu comecei a perceber que as minhas postagens no Instagram, as minhas postagens nas redes sociais, começaram a lembrar pessoas que sim me conheciam, mas que por algum motivo que eu nem sei qual é, não sabiam o que eu fazia. E aí essas pessoas do laranjinha começaram a ir aqui embaixo, ó, pegando pessoas que estão no meio desse marketing, ou começaram a pegar aqui embaixo pessoas que não me conheciam para me trazer indicações. Então, no fim, o direito ainda opera com indicações. Só que ao invés da gente estar na rua panfletando como era antigamente, ou colocando um anúncio no jornal, agora a gente usa os anúncios nas plataformas digitais. Mas Simone, para que é o anúncio? Para lembrar a pessoa que já confia em mim qual é o problema que eu resolvo. Então, por que eu faço a lista desse meu cliente ideal? Deixa eu botar aqui coisinho azulzinho. Por que eu tenho que fazer a lista desse meu cliente ideal? Ou da minha cliente ideal? Para que eu consiga conversar com essa pessoa através das redes. Para que eu desenvolva um diálogo a partir das redes sociais. Para que eu explique aquilo que é jurídico, então educando, e com isso lembre as pessoas que estão aqui que elas podem me indicar para alguém. A sensação que eu vou ter, gente, é a de que o Instagram não está funcionando, porque o que vai vir vai ser mais indicação. E aí eu sei que a Patrícia está presente aqui nessa aula, eu queria que ela mostrasse assim, fizesse um símbolo para nós aqui, se é assim ou não é assim. A gente começa as postagens e aí a gente acha que vai atrair uma clientela, super diferentex. E quando a gente vê, o Instagram está trazendo ciência, consciência para as pessoas que nos conhecem. Então, a ideia do Instagram é fazer a pescaria para a gente. Eu disse para vocês que o primeiro C era o cliente. Mas o segundo C qual é? O segundo C, gente, é o conteúdo. E o que é esse C do conteúdo? Ele é um C um pouco diferente do que a gente está acostumado. No direito, a gente dá muito valor para os termos jurídicos. Então, a gente usa termos técnicos. Só que quando a gente faz postagens com os termos técnicos, o que a gente acaba atraindo são advogados. Aí vocês vão me dizer assim, não, Simone, mas eu tenho que usar termos técnicos. Eu acho que vocês podem usar termos técnicos, mas a grande sacada está em fazer postagens que resolvam problemas que são problemas da vida real e problemas que são universais. Simone, como assim? Bora lá.
Quando a gente está falando de holding e proteção, então, quando eu estou falando aqui de holding e proteção, há muitas chances que a dona Maria ela tenha uma cunhada ou um cunhado chato. Quem aqui tem cunhado ou cunhada chato? Muitas famílias têm, olha lá. A galera do estúdio levantou a mão. Eles são um casal, hein? Não sei de que... Sempre tem um cunhado ou uma cunhada chata. E no ambiente da família e da empresa, é muito comum que essa pessoa chata queira o quê? Queira se meter nas coisas da família, queira resolver do seu jeito e não respeitar os valores e o jeito da família originária, queira interferir além da conta. E isso, gente, numa questão universal. Muitas pessoas têm um chato na família. E muitas pessoas têm pessoas com personalidade aguda. Meu marido que deu esse termo para mim, eu sei que vocês que não me conhecem muito, vocês talvez achem que eu sou uma flor de formosura, mas eu sou vertical e aguda, segundo meu marido. Muito franca e direta e reta. E às vezes aguda de verdade. A minha personalidade não é muito fácil de lidar, gente, porque às vezes eu tenho uma franqueza que é, assim, atípica até, tá? E tudo certo, tá bem? Então, assim, essa personalidade aguda, ela atrapalha um pouco. Por que atrapalha? Porque no ambiente da família atrapalha, no ambiente dos negócios também atrapalha. Então, todo mundo tem uma pessoa com uma personalidade aguda na família. E todo mundo tem uma pessoa com personalidade aguda que sabe que o dia que der alguma coisa vai dar treta. Leia-se treta, vão se incomodar, vão ficar no judiciário disputando, vão ficar brigando pelas bachelas da avó. A gente já sabe disso, vai querer se meter e tomar posse da empresa que não é dela, a gente já sabe que vai dar ruim, porque essa pessoa tem a personalidade aguda. E é muito provável que todas as pessoas ou muitas pessoas tenham alguma doença na família. E onde é mais comum de ter essas doenças, gente? Nos ascendentes e nos descendentes. É onde a gente tem mais comum. Tá, mas e as outras pessoas? Os irmãos também é comum que a gente tenha. Irmãos que tenham doenças, e aí a família precisa se organizar para atender a essas doenças dos irmãos. Esses são temas que são universais. No marketing, o pessoal do marketing chama isso, gente, de dores. O que são as dores? São aquilo que preocupa a cabeça do meu cliente. E é aquilo que faz o meu cliente sair de uma posição passiva e contratar o meu serviço. Como é que a gente resolve pessoa chata na família e na empresa? Colocando provavelmente uma pessoa que faz diálogos difíceis a conversar com ela, registrando todos os combinados nos pactos parasociais e fazendo acordo de sócios com a administração bem longe dessa pessoa. Deixa ela satisfeita na necessidade que ela tem, mas fica longe da administração, porque se a pessoa é chata na administração, ela vai ser 6 vezes chata. Como é que a gente faz para lidar com a pessoa que tem personalidade aguda? Quase a mesma coisa, com uma diferença. Essa pessoa de personalidade aguda, ela estraga todo o resto, é diferente do chato. O chato só atrapalha, o agudo estraga, gente. O agudo leva o processo a durar 10 anos. Então, o agudo, eu preciso resolver ele rápido. Então, provavelmente eu vou ter que saber o que o agudo quer, atender o que o agudo faz, essa personalidade divergente, para conseguir seguir no planejamento. E doenças, gente. Vários instrumentos para proteger com relação às doenças. Sejam legados de renda, seja ali circunstância que alguém se responsabilize num contrato triangular para que essa pessoa possa receber, seja num caso de deixar uma guarda de uma criança para um terceiro que vai se responsabilizar, seja no caso de resolver a questão de uma pessoa que tem TEA de um outro jeito.
Mas vocês estão conseguindo ver que aqui eu não estou falando de união estável, eu não estou falando de divórcio, eu não estou falando de coisas que são jurídicas, eu estou falando de coisas que são normais, que são habituais das famílias. Agora, como é que eu faço para esse conteúdo jurídico casar com esse conteúdo que é da vida real? Eu preciso mostrar para a pessoa que eu resolvo isso para ela. Então, quando eu tenho lá um conteúdo, por exemplo, a holding, né? Uma das grandes preocupações das pessoas que contratam holdings e planejamentos é quando eu tenho uma doença na família. Então, olha só, acabei de fazer um título aí de postagem. Uma das grandes preocupações de pessoas que têm doença da família é quem vai gerar o sustento e a moradia dessa pessoa. Quem se responsabiliza por essa pessoa? Saiba que existe uma ferramenta chamada holding que é muito utilizada nesse sentido, mas ela não é a única. É possível que você nomeie uma pessoa para que faça tal coisa, é possível que você eleja uma outra pessoa. A chamada da minha postagem, ela não é o testamento, e nem o legado de renda, e nem a união estável. Ela é, você conhece alguém que tem um cunhado chato, mas quer dar pitaco na empresa a todo momento? Essa é uma situação comum em muitas famílias, e também é na família do seu João. Vocês conseguem perceber que o que eu estou entregando para as pessoas é sempre uma coisa da vida real e não o juridiquês? De verdade, gente, é quase como se o nosso colega que é do direito, ele fosse olhar para o nosso perfil e torcer o nariz. Que perfilzinho básico. Que perfil fraco. É assim que tem que ser. Porque eu preciso falar com o meu cliente ideal, que é a Dona Maria. E aí, depois que eu olhei para isso, que é o segundo C, eu olho para o terceiro C. O que é esse terceiro C? Estou tentando virar aqui, galera. Vamos lá. Yes, eu consegui. O terceiro C é o C da constância. Ai, Simone, como é que é o C da constância? Como é que é o C de manter essa regularidade? Tem alguma recomendação de postagens? Uma recomendação que o algoritmo gosta muito é que você tenha presença massiva ali. Só que para quem tem uma vida real, presença massiva é muito difícil. Então a gente precisa estabelecer, por exemplo, que uma vez por semana vai estar presente, ou que vai ser 2 vezes por semana e acabou. Ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 5 vezes. É mais importante que eu mantenha a regularidade de estar sempre. Na terça-feira tem conteúdo novo aqui no canal. Então, todo mundo vai se acostumando que nas terças você posta. Do que eu tenha segunda, terça, quarta e quinta eu falho, sexta eu falho, domingo eu falho, segunda já tô cansada, já falhei. Ai, terça eu vou fazer, aí quarta não faço, não faço, não faço. Então, é melhor que você tenha uma estratégia de postar sempre na quarta-feira, por exemplo, ou sempre no domingo. Tem pessoas que só postam no domingo. E isso faz toda a diferença, porque isso ajuda a manter a constância. Simone, mas como é que eu faço para fazer isso? Porque eu nunca fiz. A primeira coisa, gente, é voltar lá e lembrar que o marketing precisa educar. É importante ter o número da OAB, tá? No seu perfil, que é o perfil que entrega para o cliente final. E precisa, gente, sair dos termos técnicos, mostrar para a pessoa uma oportunidade. Tá, mas eu que nunca fiz, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu começo? Agora eu vou precisar de ajuda da galera da técnica, que eu vou precisar de uma ajudinha aqui. Vamos lá. Eu montei aqui pra gente um mini calendáriozinho editorial mostrando, gente, o passo a passo disso. E eu fui tentando mostrar a racionalidade por trás das postagens, tá?
Vocês têm isso, gente, tanto no curso de marketing jurídico, vocês têm isso na especialização no módulo que fala do marketing das redes sociais, e vocês têm isso, gente, no curso da Advocacia Leve, e também tem isso na mentoria. Mas, e Simone, por que tu tá entregando isso agora nessa aula? Porque habitualmente as pessoas não estão focadas neste assunto quando elas chegam naquela parte do curso. Então a minha ideia é que vocês que agora sentaram para estudar comigo esse assunto, que a gente possa ter um grande benefício a partir disso. Então, eu quero mostrar aqui para vocês que o título importa. Depois a Clarissa vai fazer com vocês um passeio por fatos da vida real, mostrando ferramenta por ferramenta como é que faz, o que faz em tal lugar, o que precisa ter, para que vocês enxerguem o mínimo ali preciso. Então, a coisa que mais impacta, gente, são os títulos. Existe até um nome para isso, são as thumbs. O povo adora falar em inglês, né? Ai, coisa linda, mas tá, as tais as thumbs. Para facilitar quem tem dificuldade de fazer títulos chamativos para as postagens, eu fiz aqui 4 exemplos para vocês poderem mudar e adaptar para a vida de vocês. Conselhos de um advogado ou conselhos que um advogado em holding e proteção daria a um amigo que está prestes a. E aí você vai ter que colocar aqui a coisa da Dona Maria, da vida real. A se separar, que está com a mãe doente, que está com um filho com autismo, que está prestes a fazer um CNPJ com alguém, que está prestes a fechar um contrato com a sua empresa, que está prestes a abrir uma clínica de odontologia, que está prestes a abrir uma clínica médica, que está prestes a fazer o CNPJ da sua empresa, que está prestes a ter o primeiro filho, que está prestes a ter o segundo filho, que decidiu que não quer engravidar, que decidiu que quer engravidar, que decidiu que vai adotar, que decidiu que a adoção não é para ele, entendem? E aí tem que colocar ali o serviço que você entrega. Então, todas essas coisas são coisas que a gente que trabalha com holding e proteção faz. Eu fiz uma lista de 6 coisas aqui. E aí a gente coloca ali. Por que são conselhos? Porque são coisas da vida real, que se tiver uma pessoa que está casando, divorciando, com um filho com autismo, com uma mãe doente, com um pai com Alzheimer, a pessoa vai se identificar rapidamente. E é essa a ideia. Então, isso é um título grávido. O que é o título grávido? O título é aquele que gera vários conteúdos. Depois, o segredo que fez a minha cliente, aí bota o desejo do seu cliente ali. Aí eu botei, né? Proteger seu filho com deficiência, mesmo, aí eu tenho que colocar uma objeção ou obstáculo da pessoa, sabendo que a holding talvez não fosse a melhor solução. Então, o segredo que fez a minha cliente proteger o seu filho, mesmo sabendo que a holding não era a melhor solução. O segredo que fez o meu cliente fazer a holding, mesmo com a reforma tributária. O segredo que fez o meu cliente fazer o planejamento, mesmo sabendo que teria que pagar por isso. Por que esses temas são impactantes? Porque eles pegam numa anti-obviedade. É meio óbvio que a pessoa pode fazer isso, mas se é um segredo não poderia ser óbvio, entende? Depois, o dia em que minha cliente pensou que qualquer problema que o seu cliente, Dona Maria, tenha, objeção da Dona Maria, a dor da Dona Maria, teria que vender todos os seus bens para pagar o inventário do pai. Mas, aí a solução que a gente oferece, né, economizou mais de 80% do valor dos tributos. Ou, o dia em que minha cliente pensou que teria que brigar com a sua irmã mais velha por conta do inventário, mas encontrou a solução pacífica em menos de 60 dias.
Entendem que aquilo que eu entrego fica meio misturado com o problema da pessoa? E o último, a estratégia que eu usei, e aí a gente ataca um inimigo comum, gente. Quem que é o inimigo comum nosso? As holdings mal feitas. A estratégia que eu usei para consertar a holding mal feita. O advogado generalista, a estratégia que eu usei para consertar o erro de uma advocacia generalista. A estratégia que eu usei para eu tenho que encontrar um inimigo comum que eu tenho com esse cliente, né? Eu e ele estamos combatendo erros tributários para combater o erro tributário. Tá fazendo sentido? Vão aí, ó, me digam que sim, façam assim, bora lá, me deem, comenta aí, vai comentando. Elas estão dizendo que sim, Wagner, me ajuda? Então, olha aí para elas. Deixa eu ver, para aparecer para mim, sei lá. Não, tá aparecendo só minha rica cara. Tá, tudo bem, tu vê aí para mim. Estão dizendo que sim. Estão dizendo que sim, beleza, yes. E aí, gente, aqui o que eu fiz? Eu fiz, agora sim, agora eu vejo vocês, obrigada. Tá fazendo sentido, gente? Tá ajudando? Sim? Tá bem. Agora eu fiz um dia a dia. O que é esse dia a dia? É para ajudar vocês a terem um roteiro. Por que isso ajuda a manter a constância, gente? Porque eu não tenho que ficar pensando no que postar. Eu fiz para todos os dias, mas vocês podem fazer de 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, tá? Galera da técnica, me ajuda aí. Segunda, eu tô me apresentando. Quem sou eu? Apresente-se, diga quem é, diga que está começando um projeto novo. Eu botei um exemplo. Eu sou fulana, trabalho com, acredito em, sou assim, tenho isso. O que mais me deixa feliz é tal coisa. Então, ó, olá, sou Simone, sou professora de Direito Civil da URGS, amo trabalhar com família e sucessões, costumo utilizar ferramentas de planejamento patrimonial para ajudar famílias a economizar. Sou taurina, tenho um filho, adoro dançar. O que me faz feliz é entregar soluções de verdades para as pessoas. Então, assim, entendem que eu preciso dar o foco nesse assunto? Terça-feira, gente, eu gero uma expectativa. O que eu faço? Em uma frase que chama a atenção, eu digo para a pessoa, eu estou imaginando que eu estou começando um ano pós-recesso aqui. Eu digo que vai ter um ano novo pós-recesso. Então, aborde o mês que a gente está iniciando. Por exemplo, agora vem uma parte importante do mês que é, vou ler aqui, Carnaval, aborde o mês que se inicia. Páscoa, aborde o mês que se inicia. Dia das Mães, aborde o mês que se inicia. Dia dos Namorados, aborde o mês que se inicia. Dia dos Pais, aborde o mês que se inicia. Dia das Crianças, aborde o mês que se inicia. Finados, ai gente, mas eu vou fazer uma postagem de finados? Claro que sim, gente. Quando a gente faz a honra aos nossos mortos, a gente está aceitando que a vida é passageira. E a gente não só está aceitando que a vida é passageira, como a gente está dizendo, olha, não tem problema nenhum falar sobre isso, pelo contrário, é dia de honrar. E em honra a minha avó Carolina e a minha avó Geni, em honra ao meu avô José, meu avô César, é que eu estou fazendo isso. Agosto, setembro, primavera, outubro, Dia da Criança, novembro, vai ter lá o Dia da República, no 15 de novembro, e aí já chega o Natal. Ali emenda o Dia da Criança e o Natal, né? Então, eu pego o mote que está começando, e aí eu vou abordar o mês que finaliza. Então, assim, vocês vão encontrar, em breve a gente vai começar o Projeto Páscoa. No Projeto Páscoa estamos trabalhando com o renascimento. No Projeto das Mães estamos dando uma atenção especial a essa figura. Quem tem mães que já estão com idade avançada, ou quem é mãe. E aí o projeto vai em cima daquilo que está acontecendo na vida real. Quarta-feira, aí eu fiz uma sequenciazinha de enquete para a gente. Criar, gente, para a audiência 10 perguntinhas simples, diretas, específicas e postar cada uma lá nos stories com as respostas para conhecer os interesses da nossa audiência. O que você quer saber mais por aqui? Você quer saber sobre contrato de namoro? Você quer saber sobre contrato de união estável? Você quer saber sobre holding? Você quer saber sobre proteção? Você quer saber sobre tributário? Você quer saber sobre
E aí a pessoa vai dizer sobre o que, que ela quer. E aí, gente, eu vou entregar aquilo que as pessoas mais disserem. Ai, Simone, se ninguém responder, não tem problema, você vai entregar o que você quer. E tá tudo bem, porque essa rede é sua, é como se você estivesse na sua casa. E se você quiser chegar na sua casa e entrar de pé descalço, é assim que vai ser. Depois, na quinta, conteúdo técnico. Apresentar um conteúdo jurídico relacionado com a construção dessa sua advocacia nova agora, dessa advocacia leve em holding e proteção de patrimônio, família e empresa. Ai, Simone, que tipo de conteúdo? As vantagens da holding, as vantagens do contrato de namoro, por que que dá BO lá com o irmão que está doente, por que que dá BO na advocacia conflitante, alguma coisa com aquele C que eu contei para vocês intermediado. Na sexta-feira a gente inspira, a gente contextualiza um hobby que a gente tenha. Vocês devem ter percebido que eu apareço pouco com o meu background. Eu não tenho muito, não gosto muito de me expor. E eu pouco exponho o meu filho, pouco exponho o meu marido. Pouco mesmo. Mas às vezes eu tô num lugar tomando um café e eu acabo tirando a foto do café. Então tem gente que tem hobby de corrida, tem gente que tem hobby de ler, tem gente que tem hobby de viajar, de tirar foto, de dançar. Posta alguma coisa que inspire, porque as pessoas gostam de saber a nossa rotina. Então, se você não tem cliente, posta sobre sair da faculdade. Se você já tem idade, gente, já tem tempo, posta alguma coisa sobre esse tempo todo que você já tem. Você tem lá 40 anos de advocacia. Posta uma foto de você quando era jovem e uma foto agora e mostre tudo que esses 40 anos já trouxe. Depois disso, sábado, além do que a gente vê, mostre os benefícios de ter você como advogado das pessoas. Apresenta um vídeo, um carrossel, até uma postagem, como que seria um advogado comum. Por exemplo, se um advogado comum fosse ter essa cliente, o advogado comum faria isso. Mas se esse fosse meu cliente, como seria? Pode ser uma circunstância de jornal, por exemplo. Eu peguei o caso aquele da moça das Pernambucanas, né, da Anitta das Pernambucanas. A Anitta, ela tá em coma. E aí, esse é o resultado de uma advocacia normal. A pessoa tá em coma e as pernambucanas estão lá com um processo horrível, todo mundo disputando. Então, a holding das pernambucanas está à deriva. O que que você faria? O que que eu faria se eu tivesse tido acesso a esse caso antes? Eu teria organizado as cláusulas, eu teria previsto uma situação da pessoa ficar incapacitada, já teria nomeado quem que eu gostaria que administrasse meu patrimônio, quem que eu gostaria que fizesse meus cuidados de saúde. E aí, domingo, eu faço um respiro. O que que é respiro? Alguma coisa dos prazeres. Fale por que que você ama fazer aquilo. Amo café, amo natureza, amo atividade física, amo boa comida, amo animais, amo criança, amo meus netos, amo ficar observando detalhes dos prédios, amo portas. Eu tive um momento da minha vida que eu tirava foto de várias portas. Então, não sei por quê, gente, eu ia nas cidades e aí eu via uma porta interessante e tirava foto de várias portas. E isso é uma coisa super pitoresca que vocês estão sabendo hoje sobre mim. Então, eu fiz isso, gente, para vocês saberem como que seria um dia a dia. E aí fiz, e a Clá depois vai colocar, a Fábio também pode colocar disponível para vocês isso aqui, tá bem? Então, olha só. Fui fazendo. Eu acho que aqui tem uns 21 dias, ó, para a gente poder trabalhar, tá certo? Eu espero que vocês gostem, que tenham gostado dessa aula de hoje, que ela tenha virado chavezinhas na cabeça de vocês, que ela tenha feito vocês entregarem o que tem de melhor. E eu vou abrir para a parte das perguntas. Quem quiser deixar perguntas, pode deixar por aqui, ou então pode abrir o microfone, né, galerinha? Tá bem? Tem perguntas? Fala, Pati. Boa tarde, tudo bom, Fih? Tudo Tudo bom? bom, gente? E aí, Pati? Parece que tá dando um eco aí para vocês ou sou só eu?
Si, já que você está dando aí conteúdo, eu vou, não sei se vai ser com você ou com a Clarissa, mas eu queria explorar um pouquinho isso aí. Acredito que eu vou ter que ter uma outra reunião com a Clarissa, mas, por exemplo, ah, como que eu posso abordar um conteúdo relacionado à gestão, à proteção, falando sobre a parte de diretivas de vontade, né, dessa parte que eu tenho uma afinidade aí de pessoas vulneráveis? Porque eu já tentei focar nisso e realmente não teve tanto resultado. Daí, quando eu voltei a falar de holding, né, da parte de vamos planejar, a palavra mágica deu o melhor resultado, mas eu ainda tenho uma dificuldade em encaixar isso e fazer ah, essa parte, entendeu? Porque eu estou mudando todo o nicho, né, assim, do que eu estava fazendo para outro. Então, Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu enfim. ver se eu consigo atender aqui. Deixa eu ver, galera. Tô aparecendo. Galerinha da técnica, tá. Pati, o que que essas pessoas que procuram diretivas antecipadas geralmente estão passando? Ou são doenças terminais, então a pessoa tem câncer. E sim, tu vai ter que falar com a pessoa que tem câncer. Então, Dona Maria tem câncer e ela está com medo de falar para os seus familiares. Seu João tem câncer ou está com Alzheimer e a gente, se esse for o teu nicho, você vai ter que falar com essas pessoas. Mas eu vou te dizer algo da minha experiência, tá? A minha experiência mostra que falar da holding é mais atrativo para o cliente do que falar da coisa ruim que é a doença. Então, Exato. talvez se eu fosse fazer isso, eu fosse construir uma narrativa em cima. Dona Maria tem câncer, mas isso não a impediu de fazer a holding. Seu João está com Alzheimer e precisou de adaptações na holding que ele tem. É como se você imaginasse pessoas da vida real nesse lugar, então pensa na Dona Maria, pensa no teu cliente, e essas pessoas da vida real tendo problemas da vida real com a holding. Como Eu já criei consertei. histórias, né? Oi? Eu já fiz uma vez vocês me deram eu fiz a questão da narrativa de criar uma história, né? A fulana que tem câncer, a Dona Maria que já tem uma certa idade e tal. Mas assim, na verdade não são essas pessoas que chegam, né? Meu último caso, por exemplo, de atendimento, eu abordei isso com a família, porque eu sei que existe uma mãe em processo de Alzheimer, Tá, então né? vamos Então lá. eu acabei Ok. puxando o gancho até para fazer novos A posts. pessoa não vai. Raramente a pessoa vai chegar confessando a dor para você, mas a pessoa vai ter visto na sua rede social que você faz isso e que em algum momento você pode ser a advogada certa para ela. Então, a pessoa não vai chegar dizendo, escancarando a dor, sabe? A pessoa chega fazendo de conta que é outra coisa, mas como ela viu tu falar de Alzheimer num outro post, ela sabe que tu sabe lidar com isso, que tu vai ter sensibilidade de lidar com isso. Então, vai dar uma falsa sensação de que a pessoa não chega, mas a pessoa está chegando. Porque se a pessoa te procurou e justamente essa pessoa tem Alzheimer na família, não é coincidência que ela te procurou. Ela não te procurou por causa dos teus ricos olhos azuis. Aqueles que eu também não tenho. Tá, ajudou, Paty? Qualquer coisa, a Clá tá à disposição, tá? Para conversar. Sim, Alguém mais, não, sim, galera? ajudou. Tá, Obrigada. Cláudia, vamos lá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu percebo que o pessoal é meio tímido, né? Com esse negócio de levantar a mão. Eu já estou acostumada com as aulas, estou sempre assim. Se libera. Escuta, eu não estou te ouvindo. Tô. Ficou mudo? Não. Sim. Não. Aham. Não deu. Vai, segue. Não deu agora. Entendi. Tá, vamos lá. Estou te ouvindo. Beleza.
Tá, gente, olha só. Primeira coisa, Simone, pegando esse gancho ali da questão da demência ou coisa assim, eu é que não estou me ouvindo. Tá, vamos seguir, depois eu vejo. Pegando essa questão da demência aqui, tem chego clientes com início de situações assim. Ah, o meu marido está começando com os esquecimentos, está tomando alguns remedinhos, mas a gente percebe que algumas coisas sérias, sabe? Assim, faz algumas coisas absurdas, mas ainda está com capacidade plena. Como é que você abordaria isso? Tá. Essa questão do microfone, gente, ela vai alternando, porque a técnica precisa na reunião com o microfone que está sendo captado aqui. Eu, Simone, já disse para vocês que eu sou vertical e aguda, né? Então, eu abordo direto. Eu digo, olha, vocês sabem que não existe regressão de certos tipos de enfermidades. Eu adoraria chegar para vocês nesse momento e dizer, nossa, a gente vai melhorar e vai dar tudo certo, mas vocês sabem que certas enfermidades, elas não regridem, pelo contrário, elas são progressivas. Como elas são progressivas, eu tenho um dever ético de falar com vocês certas coisas que talvez vocês nem gostassem de estar ouvindo. E aí eu abordo isso reto e claro, Cláudia, assim, ó, reto, sabe? E aí se eu tô vendo que a coisa tá mais, vamos dizer assim, tá mais progredida do que a pessoa tá me contando, eventualmente eu peço para falar com eles separados e eventualmente eu peço para que um filho também se responsabilize por isso. Mas veja, isso é no atendimento, né? Na rede social, um bom post seria exatamente esse. O que fazer quando os clientes chegam dizendo, afirmando que há um início de doença e no atendimento a gente percebe que a doença já está em caráter progressivo. E aí falar desse dever ético do advogado de atender aquilo que o cliente precisa, gente. A gente não vai entregar o que o cliente deseja, a gente vai entregar o que o cliente precisa. Então, pode parecer estranho que o seu advogado faça perguntas sobre como o valor do dinheiro, etc e tal. E uma coisa aí agora da advocacia, né? Às vezes, um atestado de sanidade mental é tudo que a pessoa precisa para validar que ela tinha condições de declarar aquela vontade naquele momento. Então, olha só uma postagem que sai desse lugar. O advogado pediu um atestado de saúde mental. Que horror! Olha que coisa chamativa isso. Muitas pessoas estranham o fato do advogado solicitar esse tipo de documento. Entretanto, para que a vontade dessa pessoa seja atendida, é importante demonstrar que ela está em condições de exprimir vontade. Então, você está pegando uma coisa que é da vida real, uma coisa que é da vida do cliente, transformando isso em postagem. Fez sentido? Sim? Entendi. Tá. Galera, A minha preocupação também é com a emergência disso, porque assim, ontem, inclusive, eu fiz o atendimento de uma cliente nessa situação. Daí eu falei, olha, tem que agilizar, tem que começar a andar com os atos que tu queira cumprir já, porque a gente não tem noção de tempo. Aí fiz algumas orientações básicas que ela deveria tomar já de início, em relação à saúde mental, atestado de capacidade de uma procuração para atos breves e assim por diante. Né? Então, ficou bem, mas me chamou a atenção porque muitos têm passado por isso. Muitas pessoas falam assim, e o meu esposo está com algumas, né? Então, é um chamariz para novos clientes, inclusive para pessoas. doenças. A Cláudia está dizendo aqui
é que no escritório ela atendeu pessoas que estão com essas dúvidas, com isso, e que ela se preocupa com a urgência disso. Isso pra gente é muito bom, gente, é muito bom, porque pessoas que têm urgência contratarão. Então, doenças, na minha experiência, doenças e ameaças advindas de pessoas que são de fora da família são os motivos que levam as pessoas a mais contratar. Então, assim, uma coisa que funciona bem é dar um prazo para a pessoa, é dizer para ela, olha, eu vou lhe deixar muito claro que se a senhora conseguir fazer uma contratação dentro dos próximos 15 dias, eu vou conseguir atendê-los de acordo com isso que a gente está vendo hoje. A partir do 16º dia eu já não sei, porque isso é muito verdadeiro. No 16º dia, e 15 eu também não tenho como assegurar, mas vocês conseguem entender que o cliente só vai entender a urgência se você colocar a urgência na frente dele? E isso, gente, não é nada antiético, é pelo contrário, é para conseguir assegurar que a pessoa tenha um upgrade na vida dela. E como que isso vira rede social? Como que isso vira post? Contando essa história. Aí muda, a Clarissa vai mostrar para vocês como é que a gente faz para usar os casos dos clientes, dando uma mudada, muda o gênero. Então assim, qual o tempo que eu posso levar desde que começa sinais de demência senil no meu pai para tomar alguma precaução? Aí você diz o quanto antes, só que o quanto antes não é o suficiente. Você precisa dizer assim, olha, as primeiras medidas precisam ser tomadas em 2 semanas. 2 semanas é concreto. O quanto antes é 1 mês, 6 meses. Não, é em 2 semanas, gente, não dá para fechar 1 mês. E vocês sabem disso. Se fechar 1 mês, talvez o quadro já esteja terra arrasada. Eu realmente espero que vocês tenham aproveitado essa visão ali, ó, além do alcance, de lupa mesmo, para a gente verificar como é que a gente faz essa implementação. Se você ficou com alguma dúvida, quer um acompanhamento mais próximo, mais de perto, eu tenho uma oportunidade bem legal para você. Aqui, pertinho desse vídeo aqui, tem um link para que você possa agendar com a minha equipe uma sessão diagnóstica. Simone, o que é isso? É uma sessão em que a gente vai fazer uma radiografia, um raio-x da sua advocacia e você vai sair dessa sessão com mais clareza em quais são os pontos que você precisa atentar para migrar de vez de uma advocacia pesadona, tradicional, super demorada no Poder Judiciário, que incomoda, deixa a gente sufocado, para uma advocacia leve, para uma advocacia criativa, para uma advocacia que entrega a solução de verdade para os clientes, solução em holding e em proteção de patrimônio, família e empresa. Por aqui tem esse link, eu acho que é aqui embaixo, tá bem? Agende sua sessão diagnóstica e eu te vejo por lá.